Eu acho que muitas pessoas passam por isso, de repetir padrão familiar. Pai e mãe é exemplo. Se eles fazem uma coisa, eu vou fazer igual. Igual? Se eles igual. Então, seu pai e sua mãe tiveram muita escassez na vida, tiveram muitas doenças na família, tiveram muitas tristezas. Você não precisa ser o filho escasso, depressivo, para poder pertencer a eles. O que é a lei da atração? Nossa, eu preciso de alguma coisa que me motive e tal. Ah, toma isso, toma chá de não sei o que lá, toma chá de não sei o que lá, que você vai despertar. A espiritualidade é algo tão simples que você não precisa nem pagar por ela. Fala, rapaziada, tá começando mais um Subindo de Nível e hoje é mais um episódio especial. Hoje eu trouxe alguém que tá alinhado com o que eu acredito, com os valores, e era alguém que eu tava louca para trazer, mas a agenda dela tava muito corrida. E a gente vai falar de um assunto que eu sou apaixonada, que é sobre espiritualidade. Eu acredito que tudo que você busca, se não tem uma base espiritual muito boa, para mim não vai te levar para um bom lugar e acaba sendo um pouco vazio, né? Ela é terapeuta holística. Seja muito bem-vinda, Maria Regine. Obrigada, obrigada por estar aqui com Nada. você. É um prazer estar aqui. Eu não tenho muita habilidade com a mídia, né? Aliás, esse é o primeiro podcast que eu faço com essa pessoa querida, né, a Dai. E me permita chamar de Dai. Por favor, pode chamar. E para mim é um prazer. É um prazer estar com você. Porque agora estou aqui para você. Então você já viu que esse vai ser um conteúdo que vai te servir muito. Fica até o final, né? Você vai ter um prazer de ouvir uma das minhas mentoras, a Maria. Ela me direciona em muitas situações e que me deu bastante resultado e que também vai te ajudar, né? Para começar esse bate-papo, a gente vai falar um pouco sobre o que é a espiritualidade na concepção e na experiência da Maria, né? Maria, explica aí para a galera, na sua experiência, o que você acredita, o que é espiritualidade para você. A espiritualidade é quando você tem um encontro com o seu eu. É quando você realmente consegue seguir uma caminhada, consegue fazer um movimento que te traz paz. É quando você tem uma conexão com o divino. E o que é o divino? O que é esse Deus que todo mundo ovaciona ou fala? Uns têm um Deus muito humano, uns têm um Deus muito punitivo, ainda um Deus muito mosaico. Cada um tem o Deus da sua forma, mas Deus é único. Deus é aquele que te criou e a espiritualidade está toda nessa relação com Ele. Quando eu tenho uma relação inteira com o meu Criador, nada mais me para. Isso é espiritualidade para mim. Quando eu tenho essa relação de que Deus não vai me dar nada, porque Ele já me deu tudo. Ele já me deu tudo. E também diz, quando eu dobro os joelhos, quem tem o hábito de se ajoelhar, mas então essa é a forma de espiritualidade? Talvez para você seja. Sim. Estar numa igreja, estar num templo, nem por isso você vai desenvolver a sua espiritualidade. Porque a sua espiritualidade é a sua intimidade. Tanto é que o próprio Jesus diz, quando quiser ter o seu momento de intimidade com Deus, entra em teu quarto e fechada a porta, ali diga o que você quer com o Pai. Então, o próprio Cristo, né, já dizia dessa forma de como eu me colocar para a espiritualidade, de como eu me colocar com Deus. E muitas pessoas se ligam aos santos, que também foram homens. E que talvez é por isso que seja muito mais fácil me ligar a ele, porque é como se ele conhecesse mais a minha dor. Então, por isso eu tenho um intermediário. E esse intermediário é Jesus, pode ser os santos que você escolhe, pode ser uma espiritualidade, seja o que for, eu não sei o que você vai escolher. Mas o importante é como o seu coração está alinhado a esse Criador. Né? E o próprio Jesus diz também, não jogais pérolas aos porcos. É uma frase dolorosa, mas ela é profunda. Não adianta eu falar para uma pessoa sobre espiritualidade de Deus se ela não acredita. Sim. Então, por que eu vou ficar jogando uma conversa que não vai ter efeito nenhum? Então, a forma de me colocar
com o Criador é minha, é única. E posso dizer que a espiritualidade é quando você atingiu a sua paz. Não é quando nada te perturba, porque nós vamos ser perturbados muitas vezes, nós vamos ser incomodados muitas vezes, mas é quando eu não deixo esse incômodo destruir a minha essência. Porque a minha essência é a força do Criador. Quando a minha essência, ela grita dentro de mim, todas as possibilidades que está no mundo para eu viver. E aí sim, então, eu estou com a minha espiritualidade em dia. Porque o outro não é capaz de... Ninguém é capaz de destruir ninguém. Ninguém é capaz de invalidar quem você é. Ninguém. Ninguém é capaz a não ser que você deixe. Tem pessoas que têm o triste hábito de querer destruir o outro. Mas por que eu me permito destruir então pelo outro? Porque dentro de mim existe um processo que eu ainda não curei. E se eu tenho coisas que não são curadas, o outro, eu fico um acesso fácil para o outro me atingir. Então, examine em você o que você não concorda consigo mesmo. Para que as pessoas também, hoje, as palavras, né, a internet, esse mundo, né, multimídia, onde as pessoas falam sobre tantas coisas, mas elas estão esquecendo de falar de um Deus que nunca foi impositivo. Deus não impõe nada, Deus propõe. Deus nunca impôs, Deus propõe a sua criatura. Senão não faria sentido ele criar. Faria sentido Deus nos criar? Para ele brincar como se nós fôssemos marionetes? Hoje eu vou brincar com fulano. Então vem cá. Hoje eu quero que a sua vida seja destruída. Hoje eu quero que haja guerra no mundo. Isso é criação nossa. Tendências das nossas inferioridades. Né? Então, por que eu preciso provar para o mundo que eu sou bom? Quem é bom não precisa provar. Quem é ruim precisa provar para alguém? Não. Porque ele sabe que já é ruim. Olha o que o mundo está passando, olha as guerras, olha as pessoas. Imagina você ter que deixar a sua casa sem levar nada. Que Deus é esse? Não dá para eu acreditar nesse Deus. Por isso que a sua espiritualidade com Deus, naquele seu cantinho, você fala, Deus, o que a humanidade está passando é produto da perversidade dela. Da humanidade, né? Da própria humanidade, não é de Deus. Deus deixou tanta coisa boa para nós vivermos. Mas por que eu sempre preciso querer pegar algo do outro? Por que eu sempre preciso ficar olhando por causa do outro? É a inveja. Né? Nossa, aí nós damos nomes, né? Nós adoramos, a semântica é fantástica, né? Nossa, a semântica é maravilhosa, cheia de palavras, né? Só que nós não desconstruímos as palavras. E a semântica é exatamente isso, vai ajudar você a desconstruir as palavras. Mas a inveja. Porque eu estou assim nessa vida porque o outro me inveja. E você inveja alguém? Porque se você tem uma conexão, né? Essa conexão surgiu de algum lugar. Sim, a inveja existe? Existe porque ela é um padrão psicológico nosso. Ela não é um padrão de Deus. É do ser humano. É do ser humano. É do ser humano. Ela é um padrão nosso. Então, assim, todos os processos que nós temos de deficiências ou de eficiências, porque se você tirar o D, né? Tirar o Dzinho ali, fica eficiente, não é? Sim. Então, olha só o que eu crio. Se eu posso criar uma deficiência, eu não posso criar uma eficiência? Sim. Os dois vêm da mesma palavra. Eu só tiro uma, construo. Lá. Né? D, E. Então, às vezes, o que nós estamos fazendo com a nossa espiritualidade é jogar na mão de terceiros. Então eu tenho um guru, eu tenho um coach, eu tenho um pastor, eu tenho um padre, eu não sei aonde eu estou jogando, mas eu esqueço o principal. Essas pessoas podem fazer parte da nossa vida. Elas podem, não estou dizendo que não. Se eu não tenho um direcionamento, mas elas podem ser o alicerce que Deus dá para nós seguirmos. Isso é espiritualidade, quando você fala assim, eu preciso encontrar alguém que talvez eu não esteja ouvindo de uma forma mais
coerente, então eu vou procurar alguém para que eu possa conversar com essa pessoa, mas essa pessoa não pode mudar quem você é. Dá Nunca. clareza, né? Isso. Ela vai te dar uma clareza pelo caminho. Né? Então, e assim, com a Dai foram encontros fantásticos, onde a gente teve conversas muito profundas, e às vezes uma conversa, uma palavra que eu disse sem intenção, pode te destruir, como também pode abrir seu caminho. Pode reconstruir. E pode reconstruir, e vem de uma reconstrução muito maior do que aquela que você fala, nossa, é esse o início. Então, os feedbacks que a gente tem, que a gente recebe, todo mundo na evolução é sempre um caminho de crescimento um para o outro. Legal. Então, eu conheço esse, por isso que nós temos uma formação aonde nós vamos encontrando pessoas pela vida. Eu encontro pessoas aqui, nossa, mas parece que eu já te vi há tanto tempo, né? Parece que eu já te conheço há muito tempo. Eu te conheço há tanto tempo. E não sei se posso falar um pouquinho até de nós, né? Eu costumo sair aqui do meu trabalho e almoçar num determinado lugar, e quando chegava lá, quantas pessoas estavam ali dentro, quantos, inclusive, trabalhando como ela, porque ela dava umas paradinhas entre um trabalho e outro, mas a gente se conectou. E aí um dia ela simplesmente pegou o prato dela, veio, posso almoçar aqui junto com o hotel? E nós começamos uma conversa e parecia que não foi uma conversa que iniciou ali. Parecia que ela já vinha de muito tempo. Ela só estava sendo reiniciada. Então Deus é assim. Quando nós precisamos de alguém, Ele vai sempre dar um jeito de nos levar. E eu falo que eu tenho por esse mundo muitos anjos. Muitos anjos que me trouxeram até onde eu estou hoje. Né? Primeiro meus pais, claro, né? Que Deus deu a eles, falou, olha, você vai pôr esse espírito aí no mundo para ver se tem um jeito, né? E eu acho que eu estou tendo um jeito. Sim, com certeza. Mas quando nós olhamos para isso, nós não podemos deixar que o outro diminua ou que o outro seja só o meu caminho de ascensão, porque você pode ter certeza, se eu colocar demais expectativas na mão de uma pessoa, ela vai mais me destruir do que me ajudar. Caramba. Porque também tem os medos dela. Também tem os medos dessa pessoa. E às vezes esses medos são tão profundos que ela, pelos seus medos, ela se resolve e você não. Às vezes a cura está exatamente nisso, só que é uma cura de uma forma negativa. Né? Então a espiritualidade é quando você assim, eu tenho certeza do que está aqui, e certeza, vamos falar de certeza? Certeza ninguém nunca tem, tá? Não existe. A gente nunca tem certeza de nada. Não, isso aqui vai ser... Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, eu tenho certeza que eu fiz uma formação, que eu estudei, que eu fiz isso, fiz aquilo, e eu quero trabalhar com isso, pronto. Aí você começa a trabalhar e, de repente, surge uma outra coisa no caminho. Mas aí você investiu tanto naquilo que você não quer deixar aquilo para ir para outro. E às vezes é aquele outro que vai te levar para muito mais além. Então, quando nós nos seguimos guiados, sim, por essa espiritualidade, que é a força de Deus que caminha através de nós, nós conseguimos chegar onde nós queremos. Vamos ter problemas? Muitos. Olha, e assim, você resolve um hoje, amanhã você tem outro, você resolve. Então não adianta você pôr na sua cabeça, como as pessoas sempre me perguntam, ai, como que é para ficar sem problema? Eu falei, você já criou um? Porque não tem. Você é um desafio, a vida é um desafio. Agora, o que você faz com o problema, aí é uma escolha. E todo mundo tem. Todo mundo tem. Problema não adianta, mas fulano é mais feliz. Mas você vive na casa de fulano? Ciclano é mais não sei o que lá, mas é o José, a Maria, nossa, vieram para esse mundo se encontrar, são tão felizes tal. Mas você está na casa de Maria, está na casa de José, você está na casa de... Você não está na casa de ninguém. Né? Jesus foi o homem, e né, até hoje, porque né, nós ainda citamos 2025 anos aí, ainda falando dele, mas é o homem mais amado e o mais odiado. Mais amado, a gleba toda o seguia com amor, porque ele trazia algo novo, trazia um Deus de amor, e mais odiado.
Porque esse Jesus aclarava as mentes. Ah, então agora eu não preciso seguir aquele fariseu. Ah, não preciso mais seguir aquele sacerdote. Agora Jesus fala para minha alma. Ele me traz uma esperança nova. Isso é espiritualidade. É quando eu tenho o meu despertar. Quando Verdade. eu chego assim, olha, eu não vou mais deixar a minha vida na sua mão. E uma das coisas que eu falo isso em consultório, falo isso em palestras, nunca coloque a sua felicidade em ombros alheios, porque isso vai ser o seu motivo de destruição. Quando você coloca a sua felicidade no outro, você já foi destruído. Você já foi machucado. O outro é um complemento da sua vibração, mas ele não é a sua vibração. Agora, quando eu deixo o outro brincar comigo, fazer o que quiser comigo, ah, mas eu não tenho força. Vai procurar algum jeito de se melhorar, Uhum. mas não deixe que o outro destrua você. Caramba. Não deixe que o outro acabe com aquilo que você acredita. Uhum. Porque hoje, né, com a internet, eu vejo muito as pessoas que acreditam em tudo. Aí o X fala Y, o outro fala isso, o outro fala aquilo, o outro fala aquilo. E aí a pessoa segue dentro de uma redoma em que ela cria sobre aquilo, que ela não faz mais nada. E aí ela também não sabe para onde ir, porque ela acredita em coisas que não faz sentido para ela. Você quer que uma coisa realmente, quando você olhar para algo e você falar assim, nossa, eu preciso de alguma coisa que me motive e tal, veja se faz sentido. Se fizer sentido, e olha, é sentido para o bem e para o mal, tá? Uhum. Do mal. Porque hoje as pessoas elas estão tão presas em alguns atavismos, né, que é essa questão da espiritualidade, que para ser espírito ou para eu estar mais próximo de Deus, não é para ser espírito eu sou, para eu estar mais próximo de Deus, eu tenho que acreditar no que fulano fala para mim. Então, e se essa pessoa é uma pessoa que você tem um segmento dentro do seu campo de religiosidade, observa também que você tem que estudar os princípios, Uhum. para você poder entender que nem todo mundo sabe tudo. Nem todo mundo sabe, porque o que é para um não é para outro. Então eu não posso colocar a minha mão num líder religioso, porque a gente já teve aí tantos líderes religiosos que já fizeram tanto, inclusive, né, líderes que levaram pessoas a suicídios. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa espiritualidade, como nós vamos buscar. Ah, toma isso, toma chá de não sei o que lá, toma chá de não sei o que lá, que você vai despertar. A espiritualidade é algo tão simples que você não precisa nem pagar por ela. Ela tá aí, né? E ela existe. Mas não, eu preciso sentir alguma coisa lá dentro de mim. Aí eu vou lá tomar um chá de não sei das quantas. Vou lá, não, eu vou lá naquele que ele não sei o que lá, que ele me hipnotiza, que ele não sei o que ele me. E aí você vai lá, você teve um momento. Mas e como vai ser sua vida depois daquilo? Nós temos que tomar muito cuidado com tudo que nós buscamos. Eu Uhum. sempre pergunto: você está pronto para uma mudança? Você está pronto? As terapias são inúmeras, gente. Existe, olha, nesse mundo, existe para todo mundo. Para todo mundo. Uhum. Precisa ver o que você quer e o que você está idealizando fazer. Você quer sair da sua zona de conforto? Então, bem-vindo. Rapaz. Aí bem-vindo. Mas esse bem-vindo você está disposto a fazer toda uma reforma íntima de princípios que serão seus e que muitas vezes vai bater de frente com o outro? Você está pronto para viver a sua história? Você está pronto a viver a história que vem de toda aí uma descendência hereditária, aonde vieram lá de trisavós, bisavós e avós chegando, mas que são histórias deles? E que a sua história pode ser diferente? Você está pronto para pegar tudo isso? Você está pronto para olhar para o seu pai e a sua mãe e dizer assim: olha, tchau, eu só quero que vocês me abençoem para eu ir para a minha vida? Você está pronto para viver assim e falar assim: nossa, mas esse problema aqui não é meu, eu posso deixar lá com a minha família?
que foi ali que surgiu, mas não é que eu não pertenço, mas eu pertenço, mas eu quero fazer coisas diferentes, então eu posso ir, você vai ser criticado, você vai ser julgado, você vai ser. Então, porque eu não cuidei do meu pai, eu não cuidei da minha mãe, então eu não sou um espírito iluminado, mas você pode fazer Pode tantas falar outras aí. coisas que esse espírito iluminado nem sempre está numa pessoa que faz tudo isso. Caramba. Às vezes ela faz com uma intenção também, porque quando é do coração a gente permanece. Que aula, hein? E a gente dá muito Moçada. mais amor. A mulher, você pode ter certeza que só assistindo essa entrevista é como se você estivesse aqui. Fique tranquila. A gente resolve. Que aula, hein, mulher? Você é um combustível. Que aula. Vamos sentar. Aqui é como se você estivesse no consultório e ter uma consulta com você, né? Por exemplo, o seu cérebro não vai saber que você está assistindo um vídeo. Para ele, você vai estar com a terapeuta holística Maria Regina aqui aprendendo, né? E eu quero te fazer uma pergunta que você tocou aí. Eu acho que muitas pessoas passam por isso, que é a questão de repetir padrão familiares. Sim. De trazer a história da minha mãe, do meu pai, dos meus tios, dos meus avós. E tem muitas pessoas que não têm consciência disso. Acredito que hoje já tenha mais, porque a internet dá mais dessas informações, né? Eu quero que você fale um pouco sobre como que a gente pega esses hábitos, como que a gente identifica esses hábitos que você fala, caramba, eu tô repetindo o que minha família fazia, e como que a gente consegue sair dele. Bom, os hábitos. Eu sou consteladora também, sou formada em constelação familiar. Bert Hellinger, ele traz aí uma proposta dentro da visão, né, sistêmica e assim as ordens do amor, né? Bert Hellinger fala muito sobre isso. Ele foi um padre e lá, inclusive, ele trabalhava muito com a tribo Zulu, da onde ele traz toda essa visão dos ancestrais, né, de tudo aquilo que a gente descende. Talvez não seja essa a proposta hoje falar dele, né, mas falar daquilo que eu busquei como formação. E a constelação familiar, ela vai nos trazendo uma visão de como nós repetimos os padrões. Então, eu tenho lá meu pai e minha mãe. Pai e mãe é exemplo. Sim. Então, se eles fazem uma coisa, eu vou fazer igual. Igual. Se eles têm igual. Se eles têm um comportamento, eu vou ter igual. Às vezes o jeito de sentar, o jeito de falar, o jeito de olhar, né? Por quê? Porque eu aprendi com eles. Aí Bert Hellinger vem e traz uma proposta inovadora e diz assim: você não precisa mais repetir o padrão. Você não vai deixar de pertencer se você hoje viver a vida que é para você. Então, seu pai e sua mãe tiveram muita escassez na vida, tiveram muitas doenças na família, tiveram muitas tristezas. Você não precisa ser o filho escasso, depressivo, para poder pertencer a eles. Você pode ser o filho que vai se libertar. O filho que vai ajudar através de você até outros, né, irmãos aí, a se libertarem de um passado, de uma crença, sem excluir. Libertar não significa excluir, tá? Libertar significa quando você dá a si mesmo a liberdade de seguir aquilo que é para você. Mas ele vai sempre partir de uma história. Se nós aprendermos a dar um lugar de respeito à história dos nossos ancestrais e fazermos boas coisas com essa história, nós não precisamos viver o que eles viveram, porque não dá para nós voltarmos lá e consertar. Dá para voltar lá e consertar? Não dá. Não dá para eu chegar lá para o meu tataravô e falar assim: olha, você foi da guerra, olha, ou então você passou fome, olha, ou então você isso. Então eu vou trazer um prato de comida para você. Olha, eu vou trabalhar bastante. Não dá. Mas dá para você olhar para tudo isso com respeito. Vem uma cadeia, né? Dá para você olhar para tudo isso com respeito e aí você virar de costa para eles. Não significa que você está dando de costas, que você está dando suas costas, que você não está nem aí. Não, você está dando as costas para ser abençoado. Me abençoe para a minha vida, para eu construir a minha história.
E eu sei que a partir do que aconteceu com vocês, eu posso fazer algo diferente. E aí eu posso construir o meu mundo do jeito que eu quero, mas a partir de tudo isso, não com tudo isso. Entendeu a diferença? Sim. Então eu posso ir seguir minha vida, eu posso olhar, mas como que eu vou deixar a minha mãe, que não sei o que lá, e seguir uma profissão? Mas se a sua mãe não te libera, que egoísmo é esse? Tá, ela pode ter só você, eu entendo. Mas que egoísmo de não ver o filho ir para o mundo, para aquilo que ele veio para ser. E aí vai de cada um onde quer ficar, né? Então, expandir a consciência para esse mundo que te leva é também dar expansão para os outros, né? E eu me lembro muito que um dos facilitadores com quem eu fiz o curso de constelação, eu me lembro que uma vez ele falou que ele chegou numa cidade onde eu acho que ele ia, não sei se era estudar ou dar palestra, não me lembro muito bem, e ele assim, ele foi para um restaurante que era o único que tinha lá na cidade, porque o restaurante estava tudo fechado. E aí, quando ele já entrou no restaurante, nem parecia que ele olhou assim, e de repente o rapaz falou: "Ah, mas o senhor não quer subir?" Ele falou: "Quando eu subi, parecia um paraíso, né?" E aí, quando eu olhei no cardápio, passava de 2 dígitos lá, 3 dígitos os pratos. E aí, nessa hora, ele veio para aquela sensação de escassez, lembrando, né? Poxa, meus pais, né, que vivia, coitados, que não podiam ter isso. E nessa hora ele pensou uma coisa assim: não, me traga o prato mais caro aí. Fala aí, rapaziada, E aí ele finalizamos fez mais um uma das episódio. coisas Um mais episódio bonitas rápido, que mas eu eu espero que você tenha gostado Ele e esse disse assunto assim: tenha contribuído para você, todos porque a de se fato, alegrarem um homem com um comigo espírito através fraco daquele nunca será Eu podia um homem oferecer forte. aquele Quero prato agradecer pra a Maria eles. Regine pelo tempo, por todo o conhecimento dela, por ter contribuído nesse nosso projeto. Não conseguimos finalizar por questão de gravação, mas como esse conteúdo era valioso, eu não quis perder ele. E com certeza, se ela estiver disponível, vamos gravar a parte 2. Deixa o seu like, fala o que você achou e vamos embora. Todo mundo. Nossa, criou, né? Criou aí uma rede neural de conflitos, de querer ir